Olá, fashionistas! Tudo bem com vocês? Na edição de hoje falaremos um pouquinho sobre peças de roupa adequadas para uma determinada idade. Bem, acho que todas as mulheres, principalmente as mais velhas, já tiveram a preocupação ou têm a preocupação de determinados tipos de roupa, porque, por exemplo, às vezes você vai usar uma peça de roupa e você fica com receio de aquela peça não estar de acordo com a sua idade ou te deixar com uma aparência de nova demais. Às vezes isso acaba interferindo na imagem que a gente quer passar. E isso é um problema completamente normal, acontece bastante e são com peças simples e dicas simples que a gente consegue resolver esse tipo de problema. A primeira coisa que a gente deve pensar é que para mulheres mais velhas existe um estilo de roupa bem específico. Então, quando você foge demais dele, acaba que você passa realmente essa impressão errada. Mas é claro que o objetivo aqui não é te rotular demais e fazer com que você use peças que você não gosta só porque a sua idade pede que você use aqueles tipos de peça. Não é isso. Mas se você quer ter um padrão mais alinhado, se você frequenta lugares que exigem que você tenha essa perspectiva e esse pensamento de estar mais alinhado, é interessante que você siga pelo menos parte dessas dicas. Você não precisa se moldar a tudo, mas se você seguir pelo menos uma parte delas, já fica bem interessante. O primeiro reparo que a gente tem que pensar é nas estampas e nas cores. Para mulheres dessa idade, sempre vai pedir um padrão de cores e de estampas bem definido. Então, cores muito exageradas, muito excesso de cor e principalmente muito excesso de estampa, principalmente aquelas estampas que são consideradas pela indústria da moda estampas muito infantilizadas, então estampas de personagem, estampas com muita cor, principalmente aquelas de desenho animado, aquelas mais exageradas, vão te deixar com a sensação errada. Então, o que pede esse tópico da moda? O que ele pede? Que você use coisas mais padrão. Então, por exemplo, você tem que definir a sua paleta de cores. Hoje a gente tem muito disso de coloração pessoal. Então, sempre quando a gente fala de você se adaptar a uma paleta de cores específicas, as pessoas já acham que você tem que ir atrás de colorimetria, que você precisa pagar rios de dinheiro para ter a sua coloração pessoal. E na verdade não é isso. Sempre quando a gente fala de paleta de cores, não é porque você precisa investir nisso, mas na verdade você escolher paletas que já existem, mas que combinem com você, com o seu tom de pele e que diante do espelho te dê com a sensação de que você realmente está bonita. Essa é a sua paleta de cores, então você não precisa estudar muito. E o que a moda pede para esse tipo de situação? Paleta de cores mais neutras, então o preto, o branco, esses tons derivados do marrom, o cinza, o bege. Esses tons são tons que combinam muito bem entre si. Então, se você pegar qualquer uma dessas cores e combinar com outra, vai ter uma combinação perfeita. Por quê? Porque são cores neutras, então elas têm esse poder de se adaptar a qualquer roupa e a qualquer tipo de outro tom que você vai combinar. Então, além de ser muito mais fácil, você fica com um visual muito mais limpo, muito mais alinhado. Outra coisa que a gente tem que pensar, além das cores, é também das estampas. Então, você tem que evitar essas estampas muito exageradas, até porque estampas muito exageradas, elas tendem a ter muito excesso de cor. E isso, além de, diante dos olhos, não ficar visivelmente bonito, você ainda vai encontrar dificuldade de combinar. Então, além de estar na moda, a gente também preza muito pela facilidade. Então, uma estampa com muita cor, você vai sentir dificuldade de combinar até mesmo com peças que você já tem. Então, a dica aqui, evita estampas muito exageradas e principalmente estampas muito difíceis de combinar. Porque independente da idade que você tem, vai ser chato para você na hora de combinar e você vai ter aquela sensação de que nunca tem roupa para usar porque o seu guarda-roupa não é funcional. Você não tem peças que combinam de forma natural entre si. Então, você sempre vai ter aquela sensação que não tem o que vestir. E quando você tem essa sensação, você
tem vontade de comprar mais. E acaba que você sempre compra as mesmas peças, então seu guarda-roupa nunca vai ser funcional. Então, preza por estampas mais neutras, mais básicas, mais fáceis de combinar. Então, sem muito exagero de cor, opta por estampas mais clássicas e, principalmente, pensa em quantas combinações você consegue fazer com aquela mesma peça, que vai te ajudar muito na hora de escolher. Outra dica aqui é pensar na modelagem. Nem toda modelagem fica legal com qualquer idade. Então, nesse tipo de caso, você tem que prezar por modelagens mais básicas, essas modelagens mais padrão mesmo. Então, alfaiataria fica muito legal. Você tem que evitar também tecidos com muito brilho, muito paetê, muita textura, também acaba que não fica legal. Seguindo essa mesma linhagem das texturas, a gente já puxa para o nosso próximo tópico, que é a questão da maquiagem, do cabelo. Em relação a cabelo, não tem muita regra nesse caso, porque cabelo é uma coisa muito particular. Mas a dica que a gente dá aqui é que você pense pelo menos na maquiagem. A maquiagem, assim como as roupas, ela tem muita cor. Então, assim como você não vai usar nas cores nas roupas, você também não vai usar na maquiagem. Então, sempre fica naquele padrão, no básico, uma maquiagem mais leve. Querendo ou não, maquiagem muito exagerada, ela fica muito limitada a uma idade específica. Então, se você quer ter essa sensação que está passando a impressão certa, também evita esse tipo de maquiagem muito exagerada, com muito brilho, com muita cor, até porque fica até difícil de fazer. Quanto mais cor você tem na maquiagem, mais produtos. E quanto mais produtos, mais difícil fica de você fazer maquiagem quando passa uma determinada idade. Então, ficar no básico, às vezes, é o que funciona melhor. Então, recapitulando para vocês entenderem. Buscar modelagens, cores e estampas mais básicas, ficar na paleta de cores básicas, mas se você não quer ser vista todo o tempo do mesmo jeito e quer começar a usar um pouquinho de cores também, você pode usar. As cores aqui, elas não são proibidas, mas você tem que tomar bastante cuidado. Então, fica no básico e de vez em quando você pode usar uma corzinha para ficar diferente. Uma dica é combinar cores que são mais coloridas, mais chamativas, com uma peça mais básica, com uma cor mais neutra, porque vai te deixar com um visual mais equilibrado, não vai passar um exagero, não vai te deixar com a aparência de que você está usando coisas demais ou que algo na roupa está desproporcional. Então, busca esse tipo de combinações mais simples. E também evita o excesso de cores, o excesso de estampas. A dica aqui é você usar estampas mais padrões do mercado. Então, o xadrez, ele é fácil de combinar, as oncinhas, elas são fáceis de combinar. E essas duas estampas, vocês podem perceber que elas nunca têm um excesso muito gritante de cores. É claro que tem umas exceções. Mas, no geral, tanto o xadrez quanto a oncinha, elas têm o quê? 3 cores, mais ou menos. Então, a estampa mais básica tem geralmente 3 cores. E são cores como preto, branco, marrom, no caso da oncinha. No xadrez, a gente sempre vai ter o branco, o preto e alguma cor colorida. Então, a gente não vê nessas estampas mais básicas esse excesso de cor desnecessário. Então, acaba que fica muito mais fácil para você combinar. Em questão de sapato, puxa para a mesma coisa do cabelo, não tem assim muito o que falar, até porque gosto para sapato também é muito particular. Mas a dica que a gente dá aqui é que você escolha um sapato que combine com a sua roupa, que te deixe elegante, que te deixe alinhada. Para ser elegante não precisa necessariamente de um salto, a gente já tem uma aula aqui que fala especificamente sobre a elegância e como ser elegantes mesmo sem salto, porque às vezes não é da realidade de todo mundo gostar de usar salto e tá tudo bem, mas é totalmente possível ser elegante mesmo sem salto. A elegância ela é muito associada ao salto justamente por conta que ele te deixa com uma postura mais alinhada. Mas se você é uma pessoa que não gosta ou não sabe andar de salto, é melhor não usar, porque às vezes quando a gente não sabe, acaba dando essa impressão errada. Então a gente já tem aulas que falam sobre combinações com outros tipos de sapato que também tem elegância. Até porque a elegância ela não está só no calçado, ela também está na postura e na forma como você se comporta. Então tem muitos outros pilares que trazem essa elegância sem necessariamente ser um salto e tá tudo bem. E as nossas dicas foram basicamente essas. Espero que tenham entendido um pouquinho sobre quais vestimentas a gente deve evitar quando chega uma determinada idade. Espero muito que tenham gostado do programa de hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!